E é isso aí, louvado seja o nosso Deus. Irmão Nathaniel. Aleluia! Voltamos aqui nessa programação abençoada. E agora vamos trazer o nosso tema, conforme eu bem disse, o tema é sobre fidelidade. E a leitura base encontra-se em Daniel capítulo 1 e versículo 8. Então, minha amada Miriam, por gentileza, leia para nós aqui corroborarmos o entendimento. Daniel capítulo 1 e versículo 8. Você, jovem destemido da Igreja de Deus, acompanhe essa leitura abençoada. Amém. Diz o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém, muito importante. Observamos um posicionamento de Daniel, na qual ele mostrou algo muito importante, que é a fidelidade. De antemão, vamos entender o contexto histórico que estava ali. É muito importante nós entendermos, louvado seja Deus. Então, vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Por gentileza, irmão Alex, leia para nós. Leia esses dois versículos para nós entendermos também. Vamos entender o contexto histórico que encontrava-se ali. Sim. Diz assim: mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxe alguns 2 israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e que fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Muito importante para nós entendermos, ou seja, o contexto histórico. Aconteceu de Israel pecar contra Deus, aconteceu de Judá pecar contra Deus. E o que estava escrito na lei? Se o povo adorasse outros deuses, eles seriam levados em cativeiro, e foi o que aconteceu. Ou seja, Judá foi levado cativo para a Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, ele deu ordem para que fossem ali escolhidos jovens de boa aparência, jovens que pudessem aprender ali toda a cultura babilônica. E observamos que ali encontrava-se, dentre esses jovens, 4 jovens notáveis, na qual as escrituras apresentam eles, na qual apresenta ali Daniel, Anania, Misael e Azarias, 4 jovens do reino de Judá. Então observamos Daniel sempre com uma boa postura. Ele teve uma posição sublime. Observamos aqui, para você encaixar-se aqui no assunto, ou seja, a Babilônia tratava-se de um reino pagão, e nós observamos que ali predominava o paganismo. O que é o paganismo? O politeísmo, a adoração de outros deuses. E Daniel estava em toda essa cultura, desamparado de sua terra, desamparado de sua família. Estava ali, era um jovem juntamente com os 3, e ali Daniel, ele tomou um bom posicionamento. Observamos que ele mostrou-se a fidelidade, conforme eu bem falei. Então Daniel, observamos que ele soube identificar algo. Amém. Ele soube discernir entre o mal e o bem, e soube lembrar das leis que ele tinha aprendido. Muito importante. Então o que nós refletimos? Nós que somos jovens da Igreja de Deus, nós devemos ter o discernimento. Então
O discernimento é muito importante em nossas vidas para que nós possamos sempre obedecer ao nosso Deus. Então, eu falei, Daniel estava longe da sua terra. Daniel, ele era acostumado a ter o templo, seus pais também, havia ali o templo e havia ali, mas aconteceu algo mesmo discrepante de acontecer o cativeiro. Daniel estava em uma terra alheia, estava longe de seus pais, provavelmente, então estava ali, mas ele soube conservar nele a fé. Ele conservou a fé, obedecendo a Deus. Então, algo muito importante, na qual nós, jovens, devemos refletir, que a fé que nós recebemos de nossos pais, se não for de nossos pais, que nós recebemos através de algum irmão, na qual tem a fé na igreja de Deus, então assim passou para nós, de nós mantê-la. Então, muito importante de nós mantermos uma postura firme diante do nosso Deus e de nós conservarmos a palavra. É muito importante isso mesmo. Louvado seja Deus, de nós nos mantermos firmes à sã doutrina, de nós mantermos a fidelidade. E agora, recordo aqui outra leitura, o saudoso Saulo de Tarso, ele também instruindo ali um jovem muito destemido, na qual ele dessa forma instruía com sabedoria, e nós devemos refletir em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Eterno, que é bendito e santo. Louvado seja Deus. Então, aqui, para que você entenda também, vamos aqui meditando na santa palavra de Deus, na qual nós bem observamos aqui. Vamos pegar uma leitura em nome de Jesus, vamos fazer essa leitura. Peço para a minha amada Miriam fazer essa leitura, que é na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 14. 2 Timóteo 1, 12 a 14. Diz o seguinte: por justa causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. Guardar o bom depósito. O que é um depósito? Um depósito é algo que a gente guarda as coisas. Então, sobre isso, guardar o bom depósito. Então, a fé que nós recebemos, na qual o saudoso Saulo de Tarso disse para o irmão Timóteo, ele dessa forma manter o padrão das santas palavras e assim obedecendo a Deus, na qual ele deveria manter-se firme, apesar de ser jovem, mas com uma grande responsabilidade no reino de Deus, de manter a fé e assim de obedecer sempre ao Pai Celestial. É muito importante nós termos essa boa posição em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E vamos agora meditando aqui, continuando nessa empreitada. Observamos Daniel, eu falei aqui acerca de identificar. A lei de Deus, ela dá um ensinamento. Nós observamos Levítico 11, que ensina a fazer distinção daquilo que é limpo, daquilo que é imundo. Também acerca, em outras passagens, de nós devemos nos abster daquilo que é sufocado, daquilo que vem com sangue, não pode comer sangue. O que nós bem atentamos aqui na santa palavra de Deus? Também fala da idolatria, acerca de nós não sermos participantes. E Daniel soube identificar que na Babilônia tinha todas essas coisas. E ele soube, louvado seja Deus, tomar uma posição. Irmão Alex, vamos refletir de novo, vamos relembrar da leitura. Daniel capítulo 1, versículo 8. Por gentileza, leia para nós, para a gente observar como Daniel se posicionou lá cativo na Babilônia. Amém. Daniel disse assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real.
e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abastecer daqueles alimentos. Amém. Então, Daniel, ele não quis se contaminar, abster. Muito bem, caríssimo Alex. Se abster significa se livrar, não se colocar ali como participante. Então, vamos entender. Daniel não quis se contaminar. Então, o que é que tinha ali que poderia contaminar ele? Conforme eu bem disse, Deus ele separou aquilo que é limpo, aquilo que ele é imundo. Também falou de se abster de comer sangue e se abster também em relação de algum animal que morreu por si, dilacerado, algum sacrifício idólatra e assim por diante. E Daniel tinha todo esse conhecimento da lei de Deus e ele falou para o chefe dos eunucos não se contaminar. Daniel ele colocou a fé dele em primeiro lugar, ou seja, ali ele estava cativo. Ou seja, quem está cativo tem que se sujeitar ao reino na qual está. Então, em outras palavras, Daniel era escravo. Observamos, um escravo, ele tem alguma vontade, ele tem alguma palavra? Certamente que não. Logicamente que não. Mas Daniel, ele foi fiel. Daniel, ele colocou a fé dele em primeiro lugar. Ele disse, eu não vou comer essas coisas. Observamos ali que seria uma afronta que Daniel estava fazendo. Ou seja, Daniel, ele teve uma atenção especial. Ele teve uma honra especial. Ou seja, um escravo ir para um outro lugar, foi oferecido a ele o quê? Por ele ser da linhagem real ou dos nobres, juntamente com seus amigos, foi oferecido o quê? A comida do rei. Então, irmã Miriam, observamos o privilégio que Daniel e seus amigos tinham ali. Ou seja, no olho humano, diante de outras nações, eles tinham recebido um grande privilégio de comer o mesmo que o rei. O que você me diz sobre isso? Exato, irmão. Eu ia até fazer uma pergunta aqui para colaborar com o tema, porque nós vemos aqui em Daniel 1:8, né, que ele recusa ali, ele não quer se contaminar com as coisas ali oferecidas pelo rei, né? E nesse caso aqui se trata ali da comida e da bebida. Mas nos dias de hoje, irmão Nathaniel, o que a gente, o jovem principalmente, o que ele encontra de banquete oferecido para ele todos os dias, que pode contaminar ele, pode contaminar a fé? Muito boa essa pergunta para a gente refletir. Será o que é oferecido para os jovens? Então, vamos lá. Tratando-se ao pé da letra de comida, observamos certos banquetes que as pessoas convidam que não são agradáveis a Deus. Ou seja, o pessoal vão se reunir em tal lugar. Ali tem coisas imundas, por exemplo, se reúne uma pizzaria, ali tem carne de porco, ali tem linguiça de porco, tem por exemplo, algum corante imundo. Então a pessoa se reúne também para folia, alguma bebida alcoólica e assim por diante. Então o jovem tem que saber discernir, ou seja, as pessoas do mundo, a gente sabe como é o comportamento. Então quando alguém vai se reunir em algum lugar, ou seja, é muito provável ter bebida alcoólica, é muito provável ter comida imunda, e as pessoas não sabem diferenciar. Verdade. Não fazem isso, e nós temos que ter o cuidado. E além também de todo o entretenimento que tem no mundo, as pessoas fazem isso e nos falam. Muitas das vezes o jovem não quer se sentir excluído, quer fazer parte de um grupo e acaba aderindo. Ou seja, com as amizades, Alex. Aí, irmão Nathaniel, vem aquele convite assim mais adulado, que a pessoa diz assim: não, irmão Nathaniel, mas ali não precisa ser beber não, você fica ali, você toma só um refrigerante ou um suco, ou você não precisa comer a carne imunda não, você come só aquilo que você pode comer. E aí, irmão Nathaniel? Vai, né, irmão? Isso é importante pra nós, né? Participe lá, né, irmão? Não sei o que, vai fazer aquela adulação, irmão Nathaniel. Aquele convite tão bem feito, né? Tão bem preparado. E é como eu digo, a nossa liberdade ela é diferente da liberdade que o mundo tem pra si. Exatamente. Né? A liberdade do mundo é o quê? É a pessoa sair, é a pessoa curtir, é a pessoa ir beber,
a pessoa se prostituir, né? Mas a liberdade para a qual o servo de Deus foi chamado é totalmente diferente, né, irmão Alex? Com certeza. É por isso que eu tô falando, né? Às vezes a gente nega, assim, não posso. Aí a gente dá assim, educadamente, e diz, não posso, porque assim, assado. Não, mas aí você vai. Não é obrigado a você comer, não. Você só teve. Mas aí. Tanta insistência, Tá no né? meio, né, irmão Daniel? Tanta insistência. E quando a Muito gente bem. convida para a igreja, né? Vem? Vem não, irmão. Muito bem, caríssimo Alex, você falou algo muito bom para a nossa meditação. Então, quando nós já identificamos a nossa fé, nós dizemos, não como essas coisas, eu não participo. E as pessoas vão tentar dar um jeito para incentivar você. Dizer, não tem problema. Astúcia, né? Se a pessoa diz, não bebo. Se for algo que tenha bebida alcoólica, a pessoa, como o Alex usou a expressão, já adula. E é isso mesmo. Então as pessoas vão dizer, não, ali tem refrigerante, você pode beber refrigerante. Aí se você for igual eu, você dizer, mas eu não bebo refrigerante. Não, mas Mas tem tem um suco, suquinho, irmão. tem suquinho ali. Aí eu também não bebo suco. Aí o negócio fica complicado. Depois você bebe só água, irmão Daniel. Então aí diz, A pessoa bebe chama só. para beber água, né, irmão? Aí vão dizer, então você bebe só água lá. Então, aí, não, mas eu também não bebo água. Então você fica só olhando pra Eu vi. gente. Então eu tô só brincando aqui para mesmo. Porque o pessoal tem assim sempre uma forma de cativar a pessoa. Então, conforme Jesus diz, os filhos deste mundo são mais astutos do que os filhos da luz. Vamos aqui observar o que Jesus ele criticou. Criticou sim. Criticou porque é a realidade. Observamos, nós que somos filhos da luz, vamos colocar aqui, fazemos um convite de uma pessoa de cultuar a Deus, de congregar. Então nós convidamos, você quer ir? A pessoa, não, tem isso, tem aquilo. Aí a pessoa já de primeiro está certo, então deixa para outra vez. Ou a pessoa até insiste assim, não, mas mas vai, vamos, a gente né? dá um jeitinho. A pessoa disse que não quer. gente Já a insiste mais, pessoa né? do mundo tem uma insistência maior, irmão Alex. Com certeza. A gente respeita, a gente já para ali, né, irmão Daniel? Pra que não Sim. fique chato, né? Exato. Mas Realmente. já não. Aí o mundo, ele... Já o mundo e insiste assim. Não, mas aí... Toma só o suco, né, mano Daniel? Não tomo suco, né, mano Daniel? Mas toma só água. Não, mano, também não tomo água. Pois fique só lá. Mas não para, né, mano? Não para, Não quer para. trazer a pessoa e Aí. se a pessoa não foi uma vez, insiste de novo. Então até manda foto de como foi. Olha como foi bom lá a gente se reunindo. Aí Perdeu, né, irmão? você perdeu lá, bom que você tivesse. É desse Justamente. jeito, meu Alex. Mas aí a recompensa maior tá em quem não foi, né, irmão Daniel? É, É. em servir a Deus, nem foi tudo isso, né? Foi uma coisa lá chata, o pessoal estava lá e disse que foi bom só mesmo para a pessoa querer ir ficar pensando, olha, eu perdi mesmo. Então a pessoa não perdeu, foi nada. Mas é melhor a gente ficar assim pensando, eu não fui. Mas é melhor ter a consciência limpa do que ter ido e depois dizer, eu podia não ter ido, eu podia não ter aceitado. Exatamente. Né? Então assim, é melhor você dizer assim, eu não fui. Eu não perdi. Mas não tinha nada demais, foi apenas um evento e tal, não participei, tá bom. Mas também não tá com a mente ali, com a sua consciência pesada de ter participado de algo que a gente tá vendo que não é certo, né? Então, é melhor a gente ficar ali de fora do que depois a gente ficar dizendo, né? Se eu não tivesse ido, não tinha acontecido isso. Se eu não tivesse ido, tinha acontecido aquilo. Porque, Exato. infelizmente, né? Lógico, não é sempre, né, irmão Nathaniel? Mas, a maioria das vezes a gente comete um erro, a gente sofre o castigo ali mesmo, né, irmão Nathaniel? É. Muito bem, então, comentado para nós refletirmos, nós avaliamos aqui as nossas vidas, os convites que nós recebemos diante das pessoas do mundo, e nós temos que ter o cuidado. Então, muito importante, nós nos abstermos e nós observamos as escrituras corroborarem bem. Então aqui, amada Miriam, por gentileza, leia para nós Atos capítulo 10, o versículo 14. O que diz? Amém, diz o seguinte: Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Muito importante. Aqui, claro que trata-se de uma visão que o Senhor disse para Pedro matar e comer, mas tendo um significado, não era literal. E o apóstolo Pedro,
ele falou acerca que não tinha comido coisa comum imunda, porque ele era judeu. Ele não comia coisas imundas, ou seja, ali tratava-se de algo literal, Deus ordenando para comer coisa imunda? Não. Ali tratava-se que os gentios eram considerados imundos pelo povo judeu. Ou seja, os judeus consideravam eles imundos, mas Deus tinha purificado quem? Os gentios para a salvação. Então, Deus ele não purificou os animais imundos. Deus ele não vai mudar a natureza daquilo que ele criou. Ou seja, um porco é imundo e imundo. Então Deus não vai purificar um porco, ou seja, há milhares de anos atrás não comia porco porque era imundo, depois vai passar a comer. Isso é um absurdo. Quem diz isso está indo contra as escrituras. Um animal imundo como o porco, Deus ele vai purificar para quê? Qual o propósito disso? Deus purificou o quê? A humanidade. Deus ele purificou o ser humano para receber a salvação, assim como os judeus eram salvos, assim nós passamos a ter. E nós observamos nosso irmão Pedro, ele já negar: eu nunca comi coisa comum imunda. Então ele tinha o que? Uma boa postura. Ele era judeu e ele zelava pelo que ele tinha aprendido de não comer nada imundo, assim como Daniel. Daniel ele tinha fidelidade a Deus. E da mesma forma nós não temos que nos contaminar com coisas imundas. Amém. E tem interessante, né, Sim, Alex. Às vezes a pessoa não fala ou não explica ali por vergonha, né, Nathaniel? A gente deve ter vergonha, Nathaniel? Jamais, caríssimo Alex. Então, a pessoa fica vergonhoso em falar das pessoas se aborrecerem. Outras desculpas, né? Sim. Mas não fala o que realmente é o caso. Então, no meu ver, por exemplo, se a pessoa me convidar para um almoço e vamos comer ali vamos estar aqui mesmo no modo como a gente está tratando aqui do porco, né? Vamos ali comer uma bistequinha de porco. Irmão, eu não como porque na Bíblia é assim, assim, assado. E explico, eu não tenho vergonha, porque pra que ter vergonha, irmão? Pra que ter vergonha da verdade, né, irmão? Né? Pra que esconder? Aí não, mano, eu não vou não, que me convidaram pra outro almoço ali e tal. Eu estaria errando, assim como eu estaria se eu tivesse participado do almoço. Exato. Muito bem, caríssimo Alex, muito bem pontuado que dessa forma nós estamos omitindo a nossa fé. Então por que você não come? Pensa aqui, vamos lá. Você disse que não come. Por que você disse que não come? Qual é o motivo? Porque todo mundo vai perguntar, né? Por causa de você crer que é um animal imundo e não pode comer pelas escrituras. Então, quando você diz assim, eu não vou por causa disso, você está o quê? Você está omitindo. Então, você está omitindo o que? A sua fé. Você está colocando outra coisa. E você acaba também mentindo em falando isso, porque mais você fala, mais você se complica. Então, depois a pessoa vão assim observar que nem era isso. Então, conforme o caríssimo Alex falou, ele fala logo disso: eu não como porque é imundo, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia demonstra assim. É muito melhor que nós vamos evangelizar, encontrar uma forma de evangelizar. Então, porque tem gente que não come porco porque assim faz mal, por causa de alguma doença que tem sim. E se alguém diz isso, não vai estar tendo nenhuma edificação. Mas quando nós dizemos assim, eu não como porque é um animal imundo pelas escrituras e Deus proíbe, você vai ter uma oportunidade de evangelizar. A pessoa vai perguntar por quê. Se é alguém sincero, se é alguém, por exemplo, alguém de uma boa postura, vai querer saber mais e você evangelizou. Então, louvado seja o eterno nosso Deus. A Ele seja toda honra e toda glória para nós meditarmos nessa palavra. Aleluia. Amém. Então, nós estamos trazendo esse tema aqui para você refletir. Muito importante a fidelidade. Nós que somos jovens da Igreja de Deus, que nós sempre obedecermos ao nosso Pai Celestial. Então, irmã Miriam, você tem algum comentário aqui para reforçar também, para a gente aprender mais e mais? Amém. Como o irmão Alex comentou, né, a respeito dos convites, se a gente for bem sincero, né, irmão Nathaniel, as coisas do mundo, elas têm que ser chamativas mesmo, não tem? As coisas do mundo, elas têm que ser chamativas, porque é uma forma que o inimigo ele utiliza para fazer o quê? Para tirar o nosso foco, não é, irmão Nathaniel?
Sim, muito bem comentado para a gente refletir. Louvado seja o Eterno, que é bendito e santo. Então nós entendemos as Escrituras. Então vamos mais em nome de Jesus Cristo, entendendo a palavra do Senhor. Muito importante, graças a Deus. Então vamos fazer uma leitura aqui, já que estamos falando desse tema. Então, irmão Alex, leia aqui para nós Levítico 20, 25. Com certeza, meu querido. Diz assim: farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as aves limpas. E as vossas almas não fareis abominável por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Muito bem, caríssimo Alex, corroborando aqui o entendimento, louvado seja Deus. Então temos aqui Ezequiel 40, 31, dizendo: nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Então, animal que morreu por si não pode comer. Manter a santidade diante do nosso Pai Celestial, muito importante. Então, nós observamos a santa palavra do nosso Deus, na qual nos dá grande entendimento e um bom posicionamento diante do nosso Pai Celestial. Então, o tema que nós estamos tratando aqui é acerca da fidelidade ao nosso Deus. E nós observamos também o profeta Ezequiel, ele também dizendo algo muito importante. Então, leia para nós aqui, minha amada Miriam, Ezequiel 4,14. Amém. Diz o seguinte: então disse eu: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. Amém. Glória a Deus. Amém. Observamos o que? O profeta Ezequiel retrucando ali. Então Deus pediu para ele fazer a comida dele entre as fezes ali de homens. Então ele disse: Senhor, não vou fazer isso, eu nunca comi coisa imunda, tudo representando o pecado do povo. Então Deus pediu para ele cozer ali a sua comida sob medida, e ele clamou a Deus. Deus disse: tá bom, eu te ouvi, você vai cozer a sua comida entre as fezes de animais. Então Ezequiel retrucou. Então ali mostrando toda a simbologia para nós entendermos a santa palavra do nosso Deus. Então muito importante nós buscarmos a fidelidade, então de nós buscarmos em nome de Jesus Cristo. Também temos uma leitura aqui, Alex, Isaías 65:4. Amém. Diz assim: que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Muito importante. Então Deus repreendendo ao povo de Judá sobre que eles comiam coisas imundas, comiam porco e comia também caldos abomináveis. Então que eles faziam ali, Deus ele detestava isso. E Daniel, observamos que ele, para se abster assim de todo o mal que poderia ter, ele mantinha-se a fidelidade após ao Senhor. Nós também temos aqui Isaías 66:17. Então lê aqui para nós, minha amada Miriam, por gentileza. Amém. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, o que comem carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Amém. Então, os que condizem com a idolatria, então dizendo os que se purificam, os que se santificam no jardim, ou seja, ali rituais idólatras, e os que comem carne de porco e abominação serão destruídos. E também o rato inclui. Observamos as pessoas terem nojo de rato, considerarem imundo, ou seja, se alguém come um rato, é um absurdo.
mais o porco. Se alguém come porco, o pessoal também nem assim nota como algo comum, porque é comum também para o mundo, de certo é comum, mas não porque é comum é o certo. Então nós temos que pensar bem isso, ou seja, comer um rato, comer um porco é a mesma coisa, porque trata-se de animais imundos, não tem diferença. Então nós temos que saber discernir entre o bem e o mal, muito importante. Louvado seja o nosso Deus e nós entendermos essa santa palavra, graças a Deus. Então agradecemos a todos aqui por essa palavra abençoada. Vocês aprenderam, eu aprendi bastante. E você, caríssimo Alex, você aprendeu? Com certeza, irmão, mas cada dia a gente lê as escrituras, a gente aprende um pouco mais cada vez, né, irmão Nathaniel? Amém. E minha amada Miriam, você tem a comentar também aqui para a gente finalizar esse tema? Amém. Tema muito importante que fala sobre a fidelidade, foi muito bem explanado, louvado seja o eterno Deus. E como eu havia dito, as coisas do mundo mesmo, elas são mais chamativas, né? E no caso aqui do exemplo de Daniel, ele estava recebendo ali algo que aos olhos do povo, né, irmão Nathaniel, era algo muito grandioso, né, poder receber a mesma comida, do rei, né? Exato, a mesma comida, a mesma bebida que o rei, e mesmo assim Daniel e os amigos, né, recusaram, porque a fidelidade, né, ao eterno Deus vinha em primeiro lugar. Amém, louvado Amém. seja Deus. Que possamos, né, seguir a prática, né, irmão Nathaniel, em Amém. relação a esse ensinamento, né? Amém. Não tenhamos vergonha de ser quem somos, de se abster desses animais impuros, ou até mesmo de ir para locais que sabe que é errado, porque a gente Exatamente. colocando Deus em primeiro lugar, tendo a nossa fé, nossa fidelidade, com certeza Deus nos abençoará cada dia mais. Amém. Amém. Então nós agradecemos a todos pela atenção de acompanhar esse tema, em nome de Jesus, o Messias.